Estamos hoje aqui no terreiro de Umbanda, Reino de Iemanjá, e vamos entrevistar a Tatalorixá, Mãe Dilma de Iemanjá. Mãe Dilma, a senhora poderia falar para nós um pouquinho da origem do ritual de Almas em Gola? Veio com a mãe Ida. Ela indo ao Rio de Janeiro, encontrou-se bem neste ritual e ao voltar para Florianópolis, no seu terreiro, veio então o pai de santo, o pai de Santa Mãe Ida era de anjo, e o pai de santo é que deitou dentro deste ritual de Almas em Angola. Daí deu-se o início aqui em Florianópolis. Depois ela fazendo seus filhos de santo, eles foram abrindo as casas e onde nós temos essa raiz. Nós viemos de lá. Esse ritual, ele predomina aqui em Florianópolis, em termos de cultura religiosa? Sim, este ritual aqui em Florianópolis, ele está assim em grande dimensão, porque inclusive não só aqui, às vezes já está se expandindo, porque em outros municípios, também em outros estados também já está chegando o ritual. E há quanto tempo a senhora está no ritual de Almas em Gola? No ritual de Almas em Gola, eu já estou há 25 anos que está fazendo que eu estou dentro deste ritual. E estou, haja visto que eu já vim de berço, pode-se dizer, dentro da religião espírita, dentro do kardecismo, da doutrina Kardec. A senhora pequena conheceu a Umbanda, então? Eu em pequena, sim, eu conhecia a Umbanda, porque eu com 8 anos de idade, de 7 para 8 anos, eu já fui morar aonde eu moro hoje, ali na Ponta do Leal, perto do balneário. Tinha uma casa colonial antiga, e quando desmancharam, assim, o meu coração se partiu junto, mas botaram abaixo. E lá morou a dona Didi. A dona Didi era outra senhora que trabalhava assim em casa, dentro da Umbanda. Ela não se determinava assim, que era linha disso, que era ritual deste ou daquele. Simplesmente ela recebia as entidades, né, os caboclos, beijada, e tinha os médios também que trabalhavam com ele, aquelas pessoas assim, as pessoas simples, do que eu me lembro. Então, a dona Didi foi mais uma personagem que trabalhou no estreito com um trabalho espiritual de Umbanda. E fora assim, nós tínhamos o centro kardecista, que a gente estava crescendo ali dentro, não é? Do centro kardecista. Aí fui crescendo, estudando. Depois, quando eu tive assim os meus 14 anos, eu fiz cursos na Federação Espírita para poder iniciar a doutrina evangélica dentro do centro, que era o centro kardecista Otaviano Ribeiro. E Otaviano Ribeiro era o tio da minha mãe, que veio quando, depois de falecer, depois de um tempo, ele veio a se manifestar, e junto com ele o Caboclo Turi, que era o guia espiritual dele. Quando houve a transição do centro kardecista para o terreiro de Umbanda, a senhora tinha quantos anos? Olha, eu posso sim, não estar bem lembrada assim da época, mas eu devia estar com 18, 19 anos por aí, quando houve essa passagem, né, na parte do centro kardecista para o terreiro de Umbanda. Porque na época que a minha mãe era presidente do Otaviano Ribeiro, em Florianópolis, a Federação Espírita, eles tinham um rodízio de doutrinação com os presidentes dos centros. Então, tal dia
presidente de tal centro ia fazer a doutrina na federação. E assim sucessivamente. E houve o dia que coube a minha mãe subir lá a tribuna. Ela começou a falar, e a minha mãe, ela não teve estudos, ela estudou até o 3º ano primário de escola isolada naquela época, não é? De formas que, com o desenvolvimento espiritual, com as leituras, que ela fazia muito o Evangelho, o livro dos Espíritas, né? Também o livro dos Médiuns. Então, com essa leitura, ela e o desenvolvimento espiritual, ela foi tendo palavras que muitas vezes tu não entendia como é que ela podia fazer uma doutrina daquele porte. E sempre quando era anunciado, a federação ficava lotada. E foi um dia deste, sim, de federação lotada, ela falou, dando a doutrina mediunizada, que quando terminou de dar aquela doutrina, ele disse nestas palavras: quem vos fala é o caboclo Turi, o índio pena de ouro. Aquilo ali, a mesa levou um choque, eles ficaram assim, um olhou para o outro, ficaram paralisados, né? E o retorno disto? O retorno disto foi palavras assim de contradição, porque não havia aceitação de que um caboclo ou um preto velho pudesse chegar e trazer palavras de sabedoria, palavras assim de grande porte, vamos dizer assim, dentro da espiritualidade, né? E assim, voltando ao centro, o caboclo incorporando, ele pediu um canto para que ele pudesse trabalhar. Mas nesse mesmo tempo, aí apareceu a vovó Rita, a preta velha, que incorporou e trouxe o nome dela e queria também um cantinho. E assim foi feito. A minha mãe fez no fundo da casa dela um pedacinho e fez um altarzinho, como eles pediram, e ali começou. Foi assim que começou o terreiro de Umbanda Paituri. O terreiro Paituri funcionou durante algum tempo, era o ritual, né, das 7 linhas, e depois, com o falecimento da minha mãe, aí eu trouxe para cá, porque aí depois a casa foi vendida, tudo mais, e aí nós trouxemos as imagens, construímos aqui um cantinho, que ainda temos aqui a marca na parede. Começamos também pequenininho, e aí o povo veio chegando, né, dona Leta? E o povo ficava na rua e começamos, aumenta mais um pouquinho, e assim eu acho que já aumentamos umas 4 vezes. E assim fundamos aqui o terreiro Reino de Iemanjá. E como foi a primeira manifestação das entidades, a primeira manifestação do orixá, né? E a partir daí o seu desenvolvimento espiritual, a senhora pode colocar um pouquinho dessa trajetória? Como eu já falei, eu acompanhava sempre a minha mãe lado a lado, primeiro dentro do kardecismo e depois também dentro do terreiro. No terreiro eu ajudava na corrente a cantar os pontos, a puxar, né, um ponto e o outro, atender uma entidade, aqui, outra ali. Então eu ajudava no seu contexto todo assim a minha mãe. E lá, antes, lá pelos meus 20 e poucos anos, foi uns 23 anos por aí, eu tinha casado, eu já tinha tido o primeiro filho, João Hamilton já tinha nascido. E dentro do terreiro, eu trabalho, as entidades se manifestam e tem uma hora que o povo vai ser atendido. Então,
entra o povo para tomar, para entrar numa corrente para receber os passes. E aí os caboclos iam trabalhar e iam descarregar as pessoas ali. Depois das pessoas de fora ser descarregadas, o pessoal que ficava ajudando a corrente dentro da casa, íamos também para o centro, no meio do terreiro, para também receber aquele passe, aquele descarrego. Então, numa desta sessão, de um dia desse, foi uma sexta-feira, vamos dizer, eu estava naquela corrente e uma entidade que incorporava num tio, era um tio político que a gente falava, né, que ele casava com uma tia irmã do meu pai, ele também trabalhava lá com a minha mãe. E ele recebia uma entidade que se chamava João Batão. Então, João Batão, ele arriava como preto velho, ele arriava como caboclo, e como Exu, ele era o João Batão. Então, ele vinha para trabalhar, e trabalhava. E nesse dia, ali na corrente, ele que foi para trás de mim para me descarregar. Então, quando ele descarregou, que ele passou a mão assim na minha coluna, eu senti uma fisgada lá na minha coluna, eu fui para frente e vim assim e me segurei assim na corrente. Passou. Quando foi no outro dia, na outra sessão seguida, deu-se a mesma coisa, o mesmo ritual, né? Nós, no final, a gente novamente ali para ser descarregado. Aí ele veio novamente me descarregar. Então, se posicionou, se atrás de mim, foi me descarregar. Quando ele passou assim, que vi que ele passou a mão, eu fui lá e vim cá. Eu saí dali, da corrente, dei 2 passos para frente e voltei, me posicionei, né, me segurei. No terceiro dia, ele tornou a vir para me descarregar. Aí, no terceiro dia, acabou que incorporou. Acabou que incorporou, já saiu dali, já bateu cabeça, já cruzou o terreiro, porque também se bate cabeça, se cruza o terreiro, e começou o desenvolvimento. Depois já veio a Iemanjá já em seguida, então já, tudo assim. Iemanjá, porque dentro das 7 linhas, era vamos salvar o povo d'água. Então, não havia especificação. Então, ali manifestava uma Iemanjá, uma Oxum, uma Inhaçã, né? Uma Nanã, então vinham tudo ali assim. E depois seu Ogum manifestou, a Preta Velha, a última a incorporar foi a Cigana, porque aí eu tinha ainda não é rejeição, mas eu tinha uma coisa assim que me trancava, né? Eu não aceitava ainda muito bem o lado assim do Exu, o lado da Pombagira. Eu não aceitava muito. Então, esta Pombagira, ela judiou um pouquinho comigo. Então, ela me pegava assim, ela me jogava para lá e para cá, quase assim, parece que eu ia bater na parede. Aí ela, depois que ela, umas duas sessões ou 3, que ela me jogou para lá e para cá e ela riu. Aí diz que ela falou assim, agora ela aprendeu que eu tenho que chegar. E assim foi. E aí depois ela firmou o ponto, porque nas 7 linhas não descia caboclo, nem Ogum, nem preto velho, nem nada que não recebesse ali a tábuazinha, a pemba na mão, o ponteiro, a vela para iluminar e a bebida que era do orixá. Então, olha, hoje vai ter confirmação. Então, é o caboclo. Então, traga o vinho branco, traga a vela, traga a pemba, traga tudo isso, a tábua está aqui. Aí tinha que firmar o ponto na tábua, e depois de firmar ali na tábua, tinha que tirar o ponto cantado. Ponto cantado.
existe intolerância religiosa e como ela se manifesta no seu ponto de vista? Olha, eu já vi essa intolerância mais acentuada há uns anos atrás. Hoje eu já sinto ela assim mais liberada. Tá? Já existe assim algumas partes que já estão aceitando os nossos rituais, viu? Porque tanto o nosso ritual como qualquer outra religião, o objetivo é um só: é Deus no céu e o homem na terra. Então nós temos que ter a nossa crença, nossa fé em Deus, em Jesus, e Maria, que é a mãe de todos nós, e essa espiritualidade que trabalha, que também é comandada por eles. E está em toda parte, está dentro do nosso terreiro, está dentro das igrejas católicas, queira ou não queira, está dentro dos evangélicos, viu? Então, todos vão à busca da mesma coisa. E nada mais justo do que ver-se todas as fés assim, reunidas, sem que um critique o outro. Porque se eu vivo dentro da minha casa, eu tenho meu vizinho, o meu vizinho ele é ótimo, ele trabalha, ele vive o dia a dia. Então, nós não precisamos assim estar criticando o que eu como todo dia, o que o outro come todo dia. Então, isto eu acho que na hora sim que essa parte espiritual, eu falo assim, das religiões, quando elas chegarem assim a se unirem, o mundo será outro, com certeza. Bom, aqui nós tivemos em um pequeno grande problema dos irmãos de outra fé, porque não só a minha casa, como a casa do Alexandre, as outras casas que tem, que são do ritual de batuque, e na frente das casas, assim, das pessoas que são de Umbanda, a gente amanhecia o dia, lá você via uma cruz de sal enorme. Olha, foi sal grosso. E aqui em casa tiveram a ousadia de adentrar o portão e fazer essa cruz dentro do terreiro. Quer dizer, isso eu chamo isso de uma pobreza de espírito muito grande. Porque, vamos pensar bem, o que o sal grosso vai fazer, meu Deus? Vamos estudar, gente. Vamos pensar um pouquinho. Na época, gastaram sacos e sacos de sal. Olha, se fosse doar, o pessoal ia ficar muito contente. E de mais a mais, o sal grosso, para que se usa o sal grosso, meu Deus? É para fazer uma limpeza corporal, uma limpeza de uma casa, afastar os maus, as má energia. Então, para isso se usa o sal grosso. Então, graças a Deus, olha, foi afastado mesmo, porque depois daí nós continuamos trabalhando muito bem. Isso. Mãe Vilma, quantos filhos de santo a senhora tem atualmente? E que a senhora nos apresentasse as suas filhas, né, que estão participando aqui conosco do programa Sheoniafra. Olha, Polônia, quantos filhos de santo, no momento sim, eu não sei a quantidade, mas hoje nós temos aqui a dona Leta, que é a babá de Xangô, já está comigo aqui há muitos anos, desde o início. Antes de começar o terreirinho, eu vinha para cá passar um fim de semana, a avó Sofia arriava lá na sala e o pai Antônio do lado. Que nessa época o pai Antônio gostava de uma pinguinha, que era uma beleza. Até que a avó Sofia disse para ele que não, pinguinha não podia. Aí tudo bem. Adorava. Aí temos a Eleonora, que é burizada também, e Oxum com a Oxóssi, e a dona Lenir aqui,
está pronta. Dona Leni, que também vai ser a nossa próxima babá, vai ser com a Oxum também, Xangô, uma Ialorixá, né? Babá nos termos lá. E temos a Anice também, que é uma oborizada, preste também a fazer mais uma obrigação para a mãe pequena. Logo, logo ela está dando a sua obrigação. E os outros que não puderam estar aqui presente, mas tem uma quantidade assim suficiente para a gente tocar a casa, né? Não contando também com os filhos que já têm casa, os netos, os bisnetos. Então tem uma prole bastante grande. A senhora hoje é considerada como uma das melhores Ialorixás do ritual de Almas em Angola. E pelo que eu tenho visto e ouvido sobre a senhora, são palavras de respeito, de uma grande sabedoria e de uma Ialorixá que é exemplo para todos nós que estamos começando agora. Qual seria o conselho que a senhora daria às pessoas que estão se iniciando nas religiões afro-brasileiras? Pois então, Apolônio, primeiro eu agradeço todas essas tuas palavras, né? E eu penso assim que não chega tanto, tá? Porque todo ser humano também tem os seus erros, tem os seus momentos assim que não são muito bons. Mas para chegar até este momento e para, como você fala, que as pessoas têm essa consideração, isso tudo, o que é que eu faço no meu dia a dia, o que tenho feito durante todos esses anos, é muita fé, muita dedicação. É um trabalho contínuo, porque eu, para deixar de vir, cumprir com o meu dever dentro do terreiro, deixar de abrir a minha casa, ou eu estou acamada, com um problema muito sério, ou cumprindo com alguma outra obrigação. Então, eu não deixo meus filhos de santo baterem na porta e dizer assim, eu fui lá, a mãe de santo não estava. Não deixo o trabalho da vovó Sofia ter sido um trabalho assim, bastante contínuo, e as pessoas sempre procuram, né? E eu nunca me neguei. Eu venho lá onde eu moro, da minha casa para cá, Tapera, nem que seja para atender uma pessoa, mas eu saio da minha casa porque esta pessoa está necessitada. Então eu venho para atendê-la. Obrigada, mãe Dilma, por ter nos aberto as portas de seu terreiro, e agradecemos também às filhas de santo que nos receberam com muita boa vontade, muita alegria. Eu agradeço também a vinda de vocês aqui na nossa casa, a casa não é minha, é nossa, e também quero mandar assim um beijo, um carinho muito grande para todos os meus filhos de santos que têm casa, né, que eu amo todos eles, todos estão dentro do meu coração. E todos aqueles que quiserem vir à nossa casa serão bem recebidos. Obrigada. O Axé Uniafro fica por aqui. Voltaremos na próxima semana com mais uma entrevista. E com a alma redimida fazer festa no mar. Iemanjá Sobá, Miregum, Iabá, Senhora das Candeias, Udoiá. Por que tantas palavras contra os feiticeiros negros que só querem liberdade pra saudar Xangô?
relembrar nos seus tambores a história perdida e com a alma redimida cantar em seu louvor. Xangô Agodô é justiça e amor. Xangô Agodô, caô, caô. Por que tantos preconceitos contra os feiticeiros negros? Se a cultura do amor não discrimina a cor. O navio negreiro já miscigenou e em cada negro tem um branco que a princesa libertou. É hora de dançar para o rei Nagô. É hora de cantar o que Zumbi ensinou. Oxu Oba Ozazie, Oxu Oba Ozazie, Ozazie. O Axé Uniafa de hoje irá entrevistar a presidente da Associação dos Terreiros de Umbanda do Ritual de Almas em Angola, Mãe Kátia de Umulu. Fale um pouquinho para nós como iniciou a tour. A
A associação foi formada dentro de um grupo de pessoas com interesse de trazer uma união para dentro do ritual de Almas em Angola. Nos últimos anos, o ritual cresceu muito na Grande Florianópolis, já está acontecendo em outros estados. Existem muitos filhos de santo já implantando, fundando terreiros em outros estados, e estava começando a haver uma dispersão, cada um fazendo o seu ritual na sua individualidade e esquecendo do todo. E dentro de um processo de religiosidade, a gente buscou fundar essa associação para que congregasse todos os templos e que nessa congregação cria um processo de socialização do ritual. A gente vê muito a responsabilidade que hoje nós que somos considerados, aspas, os mais velhos dentro do ritual, já que nosso ritual é novo dentro da conjuntura das religiões de matriz africana, que a gente pudesse estar se fortalecendo, socializando, mostrando para as pessoas quem somos, como somos, de onde que veio essa ritualística, e também de poder termos dentro da parte territorial uma área onde possamos ter o culto dos nossos orixás dentro da natureza. A gente tem muitas obrigações que faz, principalmente na cachoeira e mata, está tendo dificuldade dos terreiros de encontrar uma cachoeira gostosa, boa, preservada. Está havendo muita destruição, está tendo depredações das pedras. As pessoas estão escrevendo em cima das pedras, estão alterando, movendo, cortando as árvores. Então, dentro desse inteirinho da preservação do ambiente, da preservação da questão da natureza do orixá, que é esse foco da energia do que foi feito o planeta, é que a gente criou essa associação. Acreditamos que dentro em breve esse ritual vai estar com essa estrutura da gente ter uma cachoeira, uma mata, onde que a gente possa fazer as oferendas, um lugar assim bonito e gostoso de ficar e permanecer. Kátia, quantos afiliados tem a tua hoje em dia? Bem, a associação foi criada dia 26 de março de 2007. Ela é extremamente nova. Então, a gente está numa busca de estar indo nos terreiros, visitando as casas, explicando o que a associação tem, os objetivos, qual é a grande estrutura, o grande mistério da associação que ela vem. É um mistério que não é escondido, mas é um mistério que está sendo exposto a todos. Nós temos hoje já cadastrado mais de 150 pessoas e poucos templos, né? Os templos estão vindo, se cadastrando e registrando os seus médiuns. Estamos já com 10 templos registrados e quase todos, não, vem aqui, vamos. Só que o dia a dia nosso, ele é lento, né? Porque temos várias atividades. Uma coisa que para mim, que eu acho importante ser colocado, é o mistério da associação. A associação vem com foco de um conselho gestor. O conselho gestor é um representante de cada templo que vai trabalhar num grupo. E esse grupo é o grande mentor da ritualística. Ele vai pensar sempre como que a associação tem que caminhar, o que a associação precisa fazer, quais são os projetos que são importantes para a associação e para o ritual. No caso de defesa da ritualística, a defesa contra os preconceitos religiosos, esse movimento da união dos templos e também até um momento de se há ou não a necessidade de trazer uma instrumentação, uma prática diferente dentro da ritualística. Então esse conselho mentor é a grande chave, é o grande mistério. Então são pessoas que têm responsabilidade dentro do ritual, né, da religião,
são pessoas que têm vivência dentro de rituais, são pais de santos. Eles têm, no mínimo, essa pessoa tem que ter mais de 14 anos de Ialorixá ou Babalorixá, né? Existem muitas casas que são novas, que também estão vindo para dentro, vão aprender com esses antigos e também vão poder trazer sua experiência, porque antes de ser pai de santo ele passou por uma casa, ele tem um pai de santo, ele teve irmãos, ele também teve vivência, então ele pode trazer. E outra coisa também que é importante frisar nesse conselho é que vai haver 3 representantes do Médiuns em Gerais. Então esse representante, a pessoa não precisa ser feita no santo, mas ela tem que ser praticante, ela tem que estar dentro de uma casa, ela pode ser um anjo de guarda, um abian, como se coloca, né? Quer dizer, só foi batizado, não teve nenhuma feitura, não passou por nenhum chão, mas ele vai estar dentro do conselho gestor também, aprendendo, participando, trazendo os anseios dessa geração nova que está chegando dentro do ritual. Kátia, e a associação, ela agrega só terreiros de almas em Angola, ou ela também está aberta a outras variações das religiões de matrizes africanas? A associação, ela visa totalmente os templos de rituais de almas em Angola. Por quê? Existe um conselho que é estadual, que a visão dele é contemplar todos os rituais de matriz africana, que é o seu CAUSC, né? Conselho Estadual de Umbanda Cristã e de cultos afro-brasileiros. O ritual de almas em Angola não, ele seria o dedinho mindinho desse conselho. O conselho tem representantes de todos os rituais de matriz africana e nós somos um dedo. Então quem vai ao conselho? Então a gente criou essa associação também com essa visão de estar trazendo apoio ao conselho, de estar fazendo também um movimento ao conselho para que ele possa ter um trabalho mais próximo, um trabalho concreto, um trabalho de defesa dentro do rituais de matriz africana. Então a associação veio exatamente para isso, fortalecer o ritual, unir as diversidades que tem hoje ritualísticas a nível de estrutura, de aparência externa, tem bastante diferença, e a associação vem para isso, para congregar, socializar o povo de almas em Angola, literalmente. Kátia, a gente sabe que a tua já saiu em defesa da religião, em alguns casos que aqui na mídia em Florianópolis. Como você vê, ou como você acha que deveria se portar as pessoas de religiões de matrizes africanas para se defender de algumas leis que vêm em prejuízo do próprio culto? Eu penso assim, que é um dos pontos que a ideia da associação, como defender o ritual. Existem muitas leis que estão ocorrendo porque há uma manipulação de determinada religião contrária às religiões de matriz africana. Então está saindo de tudo quanto é lei, né? Tem o horário do silêncio, tem o não fumar em ambiente fechado, tem o não beber e etc. O que fazer? Eu penso assim, que precisa da associação exatamente criar, primeiramente, dentro da cabeça dos médios, uma questão de consciência do que está ocorrendo, que está havendo perseguição religiosa, que as leis estão sendo forçadas exatamente para que as casas mudem a sua prática e que dali saia projetos onde que se possa levar a deputados, aos vereadores, tal, para criar leis que haja a proteção. Porque hoje em dia tu chega na televisão, tem piadinhas, né? Todos os programas fazem piada de atividades e práticas da religião de matriz africana. Tu chega num bar, se tiver uma pessoa com um comportamento não muito comum, as pessoas já vão falar que é de religião de matriz africana. Então eu acho que é nesse momento que a gente tem que unir
O que acontece? A pessoa está no local, vê alguma manifestação que está degradando o ritual, eu penso que tem que chamar sim a associação. A associação tem uma coordenadoria com 5 advogados para dar essa assistência, de chegar e dizer para a pessoa o que ela pode fazer, o que não pode, se vai entrar com uma ação, se vai ao Ministério Público, porque é momento da gente puxar a responsabilidade do poder público também. Porque existe a religião e o poder executivo, poder público, tem que executar políticas públicas. E uma delas é o respeito à religião. Não importa se é da religião umbandista, do candomblé, a matriz africana como um todo, e afinal de contas nós somos 100 milhões, em qualquer site na internet você encontra essa estatística, 100 milhões de adeptos da cultura de matriz africana. E não é pouco, não é meia dúzia em Florianópolis, não é meia dúzia no Brasil, não é coisa de Brasil, isso é coisa de mundo. Além do mais, a gente tem que ter garantias do poder público que nós não vamos ser apedrejados, que os nossos templos não vão ser quebrados como aconteceu no Rio de Janeiro. Eu chamo sim a atenção do poder público e exijo dos vereadores projetos que nos dê garantia, porque umbandista, né, pessoal da cultura afro, pessoal da matriz africana, não entra em templo nenhum, nem da igreja católica, nem de nenhum templo evangélico, para tumultuar, não chega lá, não fala mal, não, você pode ir em qualquer terreiro, em qualquer casa de santo, ninguém para as suas atividades para falar de religião de ninguém. Nós não andamos na rua à cata de adeptos, a gente não está catando nada, a gente faz o nosso trabalho, a gente está fazendo trabalho de caridade, de ajuda, de auxílio nas comunidades. Nossas portas são abertas para entrar, para vir a busca de amor e de paz. E é isso que todo mundo quer, paz e amor. E isso nós vamos exigir, e a associação vai estar exigindo sim, do poder público essas ações. Porque não cabe nenhuma organização governamental executar as